Vamos iniciar então o nosso webinar de hoje sobre a linha 450i, um equipamento que a Câmbio lançou não faz muito tempo, e ele é tanto um equipamento ponto-multiponto e a gente também tem um outro modelo de ponto a ponto, ok? Meu contato está aí na tela para vocês, meu e-mail adriana@cambionetworks.com, caso vocês tenham qualquer dúvida, se vocês quiserem receber uma cópia dessa apresentação, é só vocês me encaminharem um e-mail, que ao final da apresentação eu envio para vocês em PDF, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, é só me enviarem aí pelo chat as perguntas, que a gente vai estar parando para responder a todos vocês. Pessoal, vamos ver um pouquinho, antes da gente iniciar a falar do produto, como está hoje o portfólio da Câmbio Networks. A gente deu uma boa reduzida naquela quantidade de modelos que nós tínhamos, e basicamente hoje a gente tem o portfólio separado em 5 etapas. A primeira das etapas é a etapa mais recente do nosso portfólio, que é a parte de Wireless LAN. Tá? Então, hoje a Câmbio tem toda a solução Wi-Fi, indoor e outdoor para fornecer para vocês. Tá? Tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Temos equipamentos que atendem ao padrão 802.11n, 802.11ac. Temos uma série de equipamentos no portfólio de Wireless LAN. Legal? Aí depois a gente tem os equipamentos ePMP, que a gente já conversou um pouquinho em outros webinars durante este ano. É uma linha de mais baixo custo de equipamento que nós temos dentro da Câmbio, tá? É um equipamento que funciona tanto como ponto multiponto quanto ponto a ponto. Possui todas as facilidades que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, que é a questão do sincronismo entre os access points, controle automático de potência. E aí a gente vem para a linha mais profissional, que é a linha do 450, um equipamento também que a gente já vem trabalhando há algum tempo, e dentro da linha 450 é onde agora nós estamos trabalhando com a linha do 450i, tá? Que é a nossa grande atualização que eu vou passar aí para vocês. E depois para a parte de ponto a ponto, nós temos basicamente duas linhas, a não licenciada, que é a linha do 650, ok? Do PTP 650, que é banda não licenciada, ou seja, ele funciona na faixa de 4.9 a 5.9 GHz, tá? E ele fornece uma capacidade para a gente bem interessante, de 450 MB. E depois a gente vai ter a linha de ponto a ponto licenciado, que é a linha do PTP 820, que é o nosso ponto a ponto licenciado mais recente também. É um equipamento que, você habilitando algumas licenças, fazendo o XPIC nele, você consegue chegar em até 1 GB por enlace. Ok? Então, o nosso foco do webinar de hoje, pessoal, vai estar aqui, ó, na linha do 450. Legal, vamos entender um pouquinho como é a arquitetura do PMP 450. Para aqueles que já conhecem a linha do ePMP, vale lembrar que a linha do 450 é um pouco diferente, tá? Primeira diferença que a gente nota nas linhas. Veja aqui, pessoal, eu tenho a minha base, ok? Tenho aqui as minhas antenas com os meus access points, tá? Então, eu tenho aqui atrás o meu AP e aqui eu tenho a minha antena. Legal. E aqui do outro lado, o que que eu tenho? Eu tenho um rádio cliente, subscriber módulo, que é como a gente chama as CPEs, os rádios clientes dentro da Câmbio, tá? Então, aqui nós temos os APs e aqui nós temos os SMs. Primeira coisa que a gente pode notar aqui, o que é? Veja que fisicamente os equipamentos são diferentes. Ou seja, eu tenho um equipamento para operar como access point e um outro equipamento para operar como rádio cliente. Ou seja, são dois part numbers separados, ok? Se eu quiser trabalhar como access point, eu tenho um part number. Se eu for trabalhar como SM, eu tenho um outro part number. Ou seja, você não muda isso através de configuração do equipamento, como a gente faz na linha do ePMP, ok? Então, essa é a primeira diferença. Legal. Para trabalhar com a sincronização via GPS, na linha do 450, 450i, nós sempre vamos ter que trabalhar com o nosso módulo de gerenciamento, que é esse daqui, é o CMM. Legal? Então, o CMM fornece alimentação para os seus APs e você faz a alimentação do CMM, passando pelo supressor de surto e conectando dentro da sua rede, tá? Do lado do cliente é a mesma coisa, né, pessoal?
todos os equipamentos são PoE. Então, do rádio cliente vai descer um cabo de rede, um cabo Ethernet, vai entrar no supressor de surto. Desse supressor de surto, eu posso estar conectando na nossa linha Wi-Fi, para estar alimentando ele diretamente pelo nosso roteador Wi-Fi, ou posso conectar ele na minha fonte de alimentação e ligar direto na energia. Legal? Então, essa é a arquitetura que a gente tem para a linha do 450. Então, pessoal, a linha do 450, ele é um equipamento que, por access point, por AP, nós conseguimos transmitir hoje até 125 megabits por segundo agregado. O que eu quero dizer com isso? Que a soma da capacidade desse AP, a soma de downlink, mais a soma do uplink, downlink mais uplink, vai ser um total de 125 MB, tá? 125 MB, pessoal, lembrando que são 125 MB operando apenas em um canal de 20 MHz, tá? Então, esse é o canal máximo que a gente consegue chegar hoje na linha do 450 e ele permite que a gente trafegue até 125 megabits por segundo. Legal? Quantidade de SMs máximas que a gente consegue ter por setor, 238 SMs. Essa é a quantidade máxima que o nosso AP vai permitir que se registre nele, tá? Então, lembre sempre que com o Access Point, que é esse rádio aqui, nós podemos utilizar essa antena setorial de 90 ou de 60 graus, tá? Então, por setor, você vai ter 125 MB e vai permitir o registro de até 238 SMs. Legal? Esse equipamento ele opera com 4 níveis de modulação. Ele começa em QPSK, vai passar por 16 QAM, 64 QAM e chega na modulação máxima dele, que é de 256 QAM. Latência desse equipamento é uma latência bem baixa, é de 3 a 5 milissegundos. O que é importante a gente sempre lembrar quando a gente fala dos equipamentos da Câmbio? Esses equipamentos ponto multiponto, ponto a ponto, eles são wireless, eles não são baseados no padrão Wi-Fi. Os equipamentos Câmbio não são 802.11, tá? Eles utilizam um protocolo proprietário da Câmbio. E o que eu quero dizer com isso? Que não importa o quanto de tráfego você vai estar passando na tua rede, não importa a quantidade de clientes você vai ter no seu access point. A nossa latência, ela sempre vai ser constante. Então, o que acontece numa rede Wi-Fi é, conforme você vai crescendo a sua rede, você vai crescendo o número de clientes ou vai aumentando a distância de cobertura, a tua latência vai fazendo o quê? Aumentando. E a tua capacidade vai diminuindo. Então, essas características são os tipos de características que não acontecem no equipamento Câmbio, justamente por a gente ter um protocolo todo preparado para trabalhar com esse tipo de situação, ok? Potência de transmissão desse equipamento, cerca de 25 dBm, dependendo do código de país que você colocar nele, tá? A linha do 450, ela é uma linha que a gente tinha em 5 GHz e em 3.5 GHz aqui no Brasil, tá? Nós ainda trabalhamos com essa linha, é a linha de 3,5 e a linha de 5 GHz. As larguras de canais configuráveis são de 5, 7, 10 e 20 MHz, ok? Legal. O que é importante a gente lembrar aqui? Que o nosso Access Point, ele já atendia a certificação IP66 e IP67. Porém, o rádio cliente, ele tem uma carcaça plástica. Ele é padrão IP55. Então, se vocês estiverem trabalhando em algum projeto especial que peça esse tipo de certificações, a linha do 450, apenas o AP atendia ao IP66 e IP67. O que a gente vai ver hoje nesse webinar é que com a chegada da linha 450i, ambos os equipamentos operam com a certificação IP66 e IP67. Legal? A antena de 90 graus, ela tem um ganho de 17 dBi e o nosso rádio cliente, ele tem uma antena integrada de 9 dBi, tá? Então, esse equipamento aqui já tem antena integrada nele, mas eu vou mostrar para vocês também algumas opções que nós temos de antenas para o rádio cliente. Nesse slide eu mostro para vocês as imagens dos equipamentos, só para vocês terem uma ideia de quais são as dimensões. Então, novamente, aqui eu tenho o rádio access point da linha 450, com a sua antena setorial,
ele é fixado exatamente assim, tá, pessoal? Então, o AP é fixado na antena e essa antena é que é fixada na torre, no poste, no mastro. E esse é o nosso equipamento SM, o rádio cliente, que é muito parecido fisicamente com os antigos rádios da linha PMP-100, os Canopies. Então, se vocês já viram fisicamente o Canopy e não conhecem a linha do 450, esse equipamento é bem similar, tá? Fisicamente. Opções das antenas que nós temos para os SMs. Então, esse aqui é o rádio que eu comentei com vocês, que é o rádio que tem a antena integrada. Ele tem uma antena PET aqui, de 9 dBi, tá? Que opções a gente consegue fazer para aumentar o ganho dessa antena integrada? Duas opções. Ou a gente coloca esse clipe, que nada mais é que uma lente de aumento que você encaixa fisicamente aqui no rádio, ok? E ele vai subir teu ganho aí mais ou menos em 8, 9 dBi a mais, tá? Ou vocês podem ir para o refletor. Então, você continua utilizando aqui o rádio com antena integrada e você utiliza esse refletor, que vai fechar o ângulo de abertura do rádio, que é de 55 graus, ele vai fechar para cerca de 8 a 6 graus, tá? Por isso que ele consegue dar um ganho maior. E aí você vai ter cerca de 19, 20 dBi de ganho de antena. Uma outra opção é trabalhar com o rádio conectorizado, caso vocês tenham necessidade de utilizar uma antena de maior ganho. Então, se vocês forem utilizar uma antena de maior ganho, nós temos aqui o rádio com opção com os dois conectores. Lembrando, pessoal, por que o equipamento tem dois conectores? Porque ele trabalha com dupla polarização. Então, ele sempre vai ter uma saída vertical e uma saída horizontal. Legal? O outro lançamento que nós tivemos há pouco tempo também é a linha do PMP 450D. Esse rádio, ele é um rádio SM, que ele já vem acoplado nessa antena que tem um ganho de 25 dBi. Tá? Então, essa é uma outra opção para ter um SM de alto ganho. E aí, duas outras opções que nós temos é a linha do 450i. Então, nós temos uma versão de SM, de rádio cliente, conectorizada. Novamente, vejam aqui embaixo que nós temos dois conectores. E nós temos uma opção do rádio SM com antena integrada. Veja que mudou um pouquinho o formato do equipamento, tá? Esse equipamento ele tem uma antena integrada de 23 dBi, mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa antena mais para frente. Então, vamos lá. Então, a gente tinha a linha do 450, que é um equipamento que vai operar em 3.5 GHz, e a gente tinha ele operando em 5 GHz. Com o lançamento agora da linha 450i, que é a evolução do 450, o que a gente vai ter de diferente? Primeiro ponto, pessoal, isso daqui. Ele é um rádio que a gente chama wideband. Então, no mesmo equipamento, vocês vão ter a frequência de 4900 até 5925, tá? Homologados no Brasil, pessoal, que a Anatel permite utilizar 4910 até 5850, ok? Então, esse é o nosso limite de utilização aqui no Brasil. Vale lembrar que a frequência de 4.9, ela é uma frequência, entre aspas, não licenciada, porque ela é uma frequência que só pode ser utilizada para projetos de segurança pública, ok? Então, se vocês estiverem trabalhando um projeto de vídeo monitoramento, qualquer projeto que você consiga justificar o uso, a aplicação do projeto para a segurança pública, você consegue o licenciamento com a Anatel para operar em 4.9. Tá? E depois nesse equipamento a gente vai ter as faixas de 5.4 e 5.8, que são as faixas não licenciadas, ok? Hoje, pessoal, é importante eu lembrar, porque vocês vão ver isso na documentação da Câmbio. Hoje esse equipamento já está operando também em 5.1 e 5.2. Então, imagina que no equipamento você consegue configurar canais de 4.9, 5.1, 5.2, 5.4 e 5.8. Porém, é importante lembrar que essas frequências aqui, a Anatel não libera para uso outdoor. Então, se vocês configurarem no equipamento o código de região Brasil, vocês não vão ter acesso ao 5.1 e ao 5.2, ok? Uma outra característica nova que a gente tem na linha do 450i é o filtro contra interferência, um filtro dinâmico de interferência. E eu vou mostrar um slide para vocês
para a gente falar bem o que esse filtro traz de novidade, como ele pode facilitar bastante a vida de quem trabalha com 5 GHz, que a gente sabe que não é uma frequência limpa, né? Como qualquer um pode fazer a utilização da faixa de 5 GHz, é sempre importante que vocês trabalhem com equipamentos que tenham mecanismos para controlar essa interferência, ok? Ele tem um FPGA, um processador totalmente novo, então a gente conseguiu aumentar a quantidade de pacotes por segundo de processamento desse rádio. Então, o número de pacotes processados por segundo desse equipamento, ele aumentou para 75 mil, tá? Então, o número de PPS desse rádio hoje está em 75 mil. E como eu comentei com vocês, hoje toda a linha 450i, ela utiliza a certificação IP66 e IP67, ou seja, ela é toda metálica, tá? A gente não tem mais na linha do 450i os produtos com as carcaças plásticas, tá? Então, toda a linha 450i já é IP66 e IP67. Alimentação. Comentei com vocês que a alimentação dos equipamentos é sempre PoE. Nada mudou. Então, você vai continuar alimentando o seu equipamento através do cabo de rede, tá? Detalhe, esse rádio, ele é padrão 802.3 AT. Então, se você quiser alimentar esse equipamento através de um switch, hoje você consegue fazer. Na linha do 450, você obrigatoriamente tinha que utilizar a fonte de alimentação do produto, tá? Então, você pode utilizar um switch no padrão 802.3 AT, ou você pode utilizar uma das duas opções de fonte de alimentação que a gente tem para esse rádio, que eu vou estar mostrando para vocês também. Legal? Então, vamos lá, vamos detalhar um pouquinho mais quais são as características dos equipamentos. Esses equipamentos que vocês estão vendo aí na tela, ele pode ser tanto o rádio cliente, o nosso SM, quanto o nosso ponto a ponto. Então, lembrando, pessoal, lembre-se sempre que a linha do 450, do 450i, você sempre vai ter um part number para operar de um modo de equipamento. Então, o rádio que você comprar com o part number SM, ele sempre vai operar como SM. Você não consegue transformar ele em ponto a ponto ou em access point, ok? Mesma coisa para o BH. Você comprou o rádio com o part number BH, ele vai funcionar como ponto a ponto, tá? Porém, fisicamente, eles são o mesmo tipo de equipamento. Então, esse rádio, pessoal, ele é um rádio que tem uma antena integrada de 23 dBi. Então, lembra que eu comentei com vocês que lá na linha do 450, a gente tinha um SM, que era bem parecido com a linha do Canon antiga, certo? Que tinha uma antena de 9 dBi. Hoje a gente conseguiu subir esse ganho para 23 dBi. Ele utiliza essa antena flatzinha aqui que vocês estão vendo. Ok? Então, esse aqui é o nosso rádio. E aqui eu tenho a antena de 23 dBi, tá? Aqui eu tenho a minha saída RJ45, onde eu vou conectar o cabo Ethernet e passar os meus dados e alimentação para o equipamento. Legal? A abertura que a gente tem nesse equipamento, cerca de 11 graus, tanto na vertical quanto na horizontal. E todo o equipamento acompanha essas ferragens para você fazer a instalação, que facilita muito a vida do técnico em campo. Por quê? Porque ela permite que a gente faça muito bem o alinhamento na vertical, tá? Então, você consegue fazer o ajuste aqui na horizontal e você consegue fazer o tilt depois no equipamento, aqui na vertical, tá? Então, esse equipamento que vocês estão vendo na tela, ele pode ser tanto o SM, como vocês podem comprar ele na versão BH, que é a versão ponto a ponto. Legal. Aí depois nós temos um segundo modelo, que é o rádio conectorizado. Então, notem, pessoal, que esse equipamento aqui é o rádio conectorizado. Então, aqui na frente, o que ele tem? Duas saídas de RF. Duas saídas de RF, uma para vertical e uma para horizontal, conforme a gente já conversou, tá? Esse rádio, ele fisicamente é igual para 3 modelos, porém, novamente, com part numbers distintos. Então, esse rádio, ele pode ser o access point da sua rede, onde nessas saídas RF você vai conectar a sua antena setorial de 90 graus, como a gente tem ele na versão ponto a ponto, para você utilizar uma antena de maior ganho.
Então, se a antena de 23 dBi não for suficiente para o teu enlace, você pode utilizar esse rádio com uma antena maior, tá? É só você utilizar a versão conectorizada. Assim como você pode utilizar ele na versão SM, na versão CPE, na versão rádio cliente. Como vocês vão definir, pessoal, se a antena, se o equipamento vai atender o teu enlace? Utilizando o software de predição Link Planner. Então, o Link Planner, que é um software gratuito, é onde você vai inserir as coordenadas do seu enlace e é onde vocês vão fazer os testes, selecionar o equipamento, selecionar a antena e ver qual vai ser a performance do seu enlace. Legal? O último modelo que nós temos é uma novidade, é o Access Point com antena integrada. Então, essa foto que vocês estão vendo aí, apesar dele parecer um pouquinho ser um equipamento ponto a ponto, uma antena ponto a ponto, não é. Essa antena que vocês estão vendo aqui, ela é uma antena que ela abre 90 graus, tá? Então, você tem a versão do Access Point assim, conectorizado para você utilizar aquela antena painel externa, ou você pode comprar o Access Point já com a antena integrada, ok? Essa antena integrada, ela tem 16 dBi de ganho e ela facilita também bastante no momento da instalação. Então, são algumas opções de Access Point que vocês vão ter também para estar adquirindo com a gente. Legal? Dúvidas, pessoal, até agora? Me escrevam aí pelo chat que a gente vai conversando. Pessoal, aqui nesse slide eu coloquei para vocês o que a gente tinha na linha 450 e o que a gente tem agora na linha do 450i, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, isso aqui é a linha 450, tá? E esse outro aqui do outro lado é a linha do 450i. O que eu quero lembrar bastante para vocês aqui nesse slide, tá? Vamos lá. O 450i, que vocês estão vendo aqui na direita, é a evolução do 450. Então, notem, o Access Point, ele mudou um pouquinho o formato dele, os dois eram IP66 e IP67. O rádio SM, que é esse daqui de cima, ele era IP55, tá? Uma carcaça plástica, e ele mudou para isso daqui. Então, a gente saiu de 9 dBi de ganho e fomos para 23 dBi de ganho, tá? 23 dBi de ganho agora que a gente tem na antena integrada do rádio SM. Porém, o que eu queria comentar com vocês? Ah, legal, o rádio virou IP66 e a gente tem uma antena de maior ganho. Com isso, pessoal, claro que o custo do equipamento também aumentou, certo? Então, a gente não vai ter o mesmo preço que a gente tinha para o rádio SM. O que é importante a gente lembrar aqui? Que se você estiver trabalhando com o Access Point novo da linha 450i, que é esse daqui, ele permite que você registre o SM da linha do 450. Tá? Então, você pode trabalhar o SM do 450, que tem um preço mais barato, você pode conectar ele no Access Point da linha 450i. E vice-versa, você também pode conectar um SM da linha 450i do Access Point da linha 450. Legal? Então, com isso, vocês conseguem otimizar também a questão do custo. Qual é o único detalhe? Lembre-se que se você estiver trabalhando em um projeto de 4.9, esse rádio aqui não faz 4.9 e esse também não. Então, essa interoperabilidade que eu estou comentando com vocês, ela é gratuita e ela existe, mas ela existe para qual faixa de frequência, pessoal? Faixa de 5 GHz, tá? É essa faixa de frequência que você consegue fazer isso. Se vocês estiverem trabalhando em um projeto de segurança pública 4.9, obrigatoriamente vocês vão ter que trabalhar com toda a linha nova, toda a linha do 450i. Legal? Beleza. Pergunta que eu recebi aqui de vocês. A questão da sincronização, como funciona no 450i. Eu tenho um slide só para falar disso. Mas, basicamente, a linha do 450i, ela vai seguir o mesmo sincronismo que a gente trabalhava para a linha do 450. Então, o sincronismo existe sim,
e é feito através do CMM, tá? Através do CMM4 é que a gente faz todo o sincronismo do 450i. Ele não tem uma antena GPS embutida como a linha do EPMP tem, tá? Inclusive está aqui nesse slide, Ramires. Então, as opções que a gente tem para fazer o sincronismo do 450i é o CMM, ok? O nosso CMM4, que nada mais é que aquela caixa que a gente tem. Pode ser caixa hermética ou pode ser na versão... A gente tem uma versão também que poucas pessoas conhecem, que é uma versão para você colocar no rack de switch. Tá? Então, a gente tem uma versão pequenininha de 19 para colocar num rack de switch. E aí, ele tem lá as portas para você fazer a alimentação do seu AP. Então, aqui da porta RJ45, sobe aqui para o seu access point, tá? Você faz a alimentação dele e você passa todos os dados através do CMM, ok? Então, uma opção é utilizar o CMM, lembrando que o CMM do outro lado, ele sempre vai ter o quê? Uma anteninha GPS dele, tá? É através dessa antena GPS que ele gera todo o sincronismo. Pessoal, para aqueles que não estão acostumados com a questão do sincronismo, o que é o sincronismo que eu estou falando aqui para vocês, a gente tem todos os nossos webinars são gravados e depois eu subo eles no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, no final, eu vou passar para vocês também o endereço, mas se vocês acessarem no YouTube Câmbio Brasil, vocês vão encontrar um vídeo bem legal que eu fiz sobre os diferenciais da Câmbio. E lá eu explico exatamente o que é o sincronismo GPS, tá? Mas só para fazer um breve comentário aqui, o sincronismo GPS faz com que todos os APs que você tenha na sua rede transmitam e recebam informação ao mesmo tempo. Então, você não tem o risco de ter uma colisão na tua rede, você não tem o risco de ter uma auto-interferência na tua rede, uma interferência gerada pelos seus próprios APs, tá? Então, a função do sincronismo GPS é essa. A segunda opção que nós temos para fazer o sincronismo desses equipamentos é um equipamento que a gente já utiliza também há algum tempo, que é o UGPS. O UGPS, ele basicamente é uma antena de GPS, pessoal, e ele vai ter duas portas. Ele tem duas portas de timing, no total ele vai ter 3 portas. Ele vai ter duas portas de timing, que é onde você sai um cabo no padrão RJ12 e vai conectar onde, pessoal? Você vai conectar no teu access point na segunda porta que ele tem, na porta auxiliar. Então, o seu AP, se vocês notaram lá na imagem que eu mostrei para vocês, a gente tem sempre duas portas nos equipamentos. Uma que é a porta principal e outra que é a porta auxiliar. Essa porta auxiliar você utiliza para fazer a conexão do UGPS. A diferença é que o UGPS ele só tem duas portas, então você só consegue sincronizar no máximo 2 APs, tá? Então são no máximo 2 APs que a gente consegue configurar, sincronizar com o GPS, tá? Essa porta central do GPS é a porta de alimentação dele, tá? Então, essa é a porta de alimentação, RJ45, e aí ele tem duas portas que você consegue fazer o sincronismo dos APs. Então, são essas duas opções que nós temos para fazer a sincronização da rede 450i. Legal? Fonte de alimentação. Então, eu comentei com vocês que os produtos, tanto o AP quanto o SM, eles operam no padrão 802.3 AT, certo? Porém, nós temos também duas opções de fonte de alimentação para esses rádios. A primeira é a fonte de alimentação, que é puramente AC, tá? Ela é uma fonte que é puramente AC, ou seja, aqui atrás você tem a entrada 110/220 dela, e aqui você tem duas portas. Uma porta para você conectar o teu rádio e a outra porta para você jogar para dentro da sua rede, tá? Essa é a fonte de mais baixo custo que a gente vai ter. A segunda opção de fonte que nós temos é a fonte AC/DC. Essas fontes, pessoal, são as mesmas fontes que nós utilizamos para a linha PTP 650. A diferença dessa fonte é o quê? Que aqui desse lado, ela tem uma entrada DC-in. Então, se vocês estiverem trabalhando em um site onde você tem 48 VDC, você consegue entrar com ele diretamente nos 48. E aqui do outro lado dela é onde a gente tem a alimentação AC, tá? Então, aqui essa capinha, a gente abre essa capinha e aqui faz a conexão para o rádio que está lá em cima. E aqui a nossa porta LAN, onde a gente faz a conexão para a rede de vocês. Legal? Então, são sempre duas versões de
fonte de alimentação que nós temos. Outro acessório bem importante que a gente tem na linha do 450i é o supressor de surto. Tá? Então, nós temos um supressor de surto novo, 56 volts, que trabalha para essa linha de equipamento. Tá? Então, esse aqui é o part number dele. No supressor de surto, basicamente, o que você vai ter? Duas portas RJ45. Por quê? Porque vai sair um cabo de rede lá do seu access point. Antes de entrar na fonte, vai entrar onde? Aqui no supressor. E a segunda porta do supressor é que vai entrar na tua fonte de alimentação. Tá? Então, é dessa maneira que a gente faz a conexão. Então, é sempre importante que vocês utilizem o supressor de surto, lembrando que ele é importante quando você tem um aterramento. Né? Então, a gente precisa ter um aterramento bom para que a gente consiga ter todos os benefícios da utilização do supressor de surto. Legal? Especificações técnicas, pessoal. Recebi aqui uma mensagem para que eu comentasse um pouquinho das diferenças de EPMP e 450. Inclusive, a gente fez um webinar, se eu não estou enganada, foi no ano passado, justamente para falar só disso. Então, se vocês tiverem interesse em receber também a apresentação desse webinar, EPMP versus 450, me mandem também um e-mail no final que eu encaminho para vocês. Mas eu vou comentar algumas coisas agora nessa apresentação. Primeiro ponto, então, pessoal. 450i é o equipamento wideband, homologado Anatel para fazer 4.9, 5.4 e 5.8 GHz, tá? A linha do EPMP é uma linha que só opera em 5.4 e 5.8, tá? A gente não tem homologação dele para operar em outros canais. Então, aí a gente já tem a primeira diferença. Capacidade desse equipamento, 125 mega, tá? 125 megabits por segundo agregado. Legal. Aí, para quem conhece o EPMP, pode ser que esteja pensando, mas o EPMP dá 200 mega. Lembre-se, pessoal, EPMP dá 200 mega utilizando um canal de 40 MHz, tá? Então, a linha do 450i, ela é sim uma linha que tem uma capacidade maior que o EPMP, porque em 20 MHz eu vou estar oferecendo para vocês 125 MB. Em alguns meses, a gente vai lançar uma atualização de software onde você poderá utilizar o canal de 40 MHz na linha 450i. Habilitou o canal de 40 MHz, a gente vai ter cerca de 250 MB por access point. Tá? Quantidade máxima de SM que a gente permite registrar, 238 SMs. A linha do EPMP está em quanto, pessoal? Em 128, ok? MIMO, a gente já falou um pouquinho disso também. Os rádios operam todos com MIMO 2x2. A diferença é que a linha do 450i, ele opera tanto com o padrão MIMO A, quanto o padrão de Dual Payload MIMO B. Tá? E ele tem 4 níveis de modulação. Ele tem um nível acima de modulação do que o rádio EPMP. Latência do equipamento, já comentamos também, 3 a 5 milissegundos, enquanto a linha ponto-multiponto do EPMP trabalha aí com cerca de 10 milissegundos, tá? Então, a linha do EPMP tem uma latência um pouquinho maior. Potência de transmissão máxima da linha 450i, 27 dBm, lembrando sempre que tudo isso vai depender das antenas que você estiver utilizando e do código de região configurado, ok? As larguras de canais, pessoal, hoje, o que nós temos hoje disponível no equipamento? 5, 10 e 20 MHz, tá? Então, lembrando, em 20 MHz é que vocês chegam em 125 megabits por segundo, ok? Estamos liberando os canais de 15, 30 e 40 MHz. Vou falar disso no próximo slide. Opções que nós temos de access point, o AP conectorizado, onde você utiliza a antena de 90 graus, ou o AP integrado, que é aquele quadrado que eu mostrei para vocês, que tem a antena que abre 90 graus também, tá? E as opções do SM são duas. Uma antena integrada fininha de 23 dBi, o design desse equipamento ficou bem interessante, pessoal, bem leve, ou a opção também do rádio conectorizado. Legal? Pessoal, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Lembra que eu comentei com vocês a questão do sincronismo, né?
Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma torre, minha estação rádio base, onde cada access point vai ter uma antena de 90 graus, certo? Então, aqui eu tenho 90 graus, 90 graus e 90 graus. Para fazer os 360, você precisaria de 4 APs, ok? Quando eu utilizo o sincronismo, além de eu eliminar a autointerferência, eu consigo fazer algo bem interessante, que é o quê? A reutilização de canal. O que significa isso? Que aqui eu posso utilizar o canal A e no rádio que está a 180 graus dele, eu posso utilizar o mesmo canal. Eu também vou utilizar canal A. Nesse outro equipamento aqui, eu vou utilizar, por exemplo, o canal B. Significa que esse outro rádio que está costa a costa, eu também vou utilizar canal B, tá? Por que eu estou comentando isso, pessoal? Porque além da gente fazer uma utilização melhor do espectro com os rádios da câmbio, eu consigo fazer uma outra coisa bem interessante com a linha do 450i. Veja aqui comigo. Aqui eu tenho um canal e aqui eu tenho outro canal, certo? O espaçamento que eu tenho que deixar de canais entre o canal A e o canal B. Quanto é esse espaçamento? Essa banda de guarda, tá? Isso aqui é o que a gente chama de banda de guarda. Se vocês estiverem utilizando a solução do 450i, a banda de guarda do canal A para o canal B, sabe de quanto que é, pessoal? De 0 MHz. 0 MHz. Ou seja, você pode colocar o canal A com o canal B. Se vocês estiverem utilizando a solução ePMP com sincronismo, a banda de guarda entre os dois canais vai ser de 5 MHz, tá? Que é uma largura de banda também muito pequena. Quando a gente vai trabalhar com outros equipamentos que não utilizam o sincronismo GPS, é impossível vocês conseguirem fazer isso daqui, ok? Dúvidas, pessoal, até agora? Me encaminhem aí pelo chat. Comentei com vocês dos canais de 15 e 30 MHz. Já está disponível no site da Câmbio a versão beta do software 14.2. Então, vocês conseguem fazer a atualização do equipamento e conseguem configurar os canais de 15 e 30 MHz nesse rádio, tá? Lembra que a capacidade era de 125? Se você configurar o canal de 30 MHz, você vai conseguir uma capacidade de 190 MB por AP, tá? E o canal de 30 MHz ele é um canal interessante, né, pessoal? Porque em 5 GHz, às vezes a gente não consegue trabalhar com o canal de 40, por conta de interferência, de muita ocupação. Mas, às vezes, um canal de 30, a gente já consegue. E aí você tem uma capacidade maior também na tua rede. A porta auxiliar, aquela segunda porta auxiliar do equipamento, ela também já está liberada. Então, você consegue fazer ali a alimentação de um outro rádio ponto a ponto, de um rádio SM, de uma câmera que opere no padrão 802.3. Então, ela é uma porta bem coringa também para a gente trabalhar nos projetos. E a interoperabilidade que eu comentei com vocês. Então, toda a linha 450i, ela vai falar com a linha do 450 e vice-versa. Legal? Então, essa é a versão beta que já está disponível lá para vocês. E aí, a última característica que eu queria comentar com vocês desse rádio é a seguinte. É esse filtro dinâmico de interferência que a gente tem na linha do 450i. Então, pessoal, o que acontece hoje nos equipamentos atuais? Você seleciona um rádio para fazer a operação, certo? Então, você vai lá no teu rádio e configurou um canal de operação para ele. Legal, só que esse canal que você operou, o teu rádio também vai estar escutando os canais adjacentes, os canais que estão ao lado dessa frequência que você selecionou. Pode ser que a frequência que você selecionou, ela esteja mais limpa. E essas frequências do lado, pode ser que não. Então, toda essa interferência que você tem dos canais vizinhos ao canal que você configurou, podem impactar diretamente na performance do teu rádio. O que o nosso filtro faz, pessoal, é isso daqui que vocês vão ver do lado direito. Você selecionou um canal para a operação do equipamento. O que o filtro faz, pessoal? Ele vem aqui e apaga tudo que você tem embaixo e antes do canal que você selecionou. Então, ele elimina toda a parte que o teu rádio estaria escutando dos canais vizinhos, ele vai estar apagando isso, eliminando isso daí. E se você move esse canal, ou se esse canal move automaticamente, o filtro é dinâmico, ou seja, automaticamente, conforme você tem a mudança do canal,
você também vai deslocando esse filtro, ok? Então, com isso, a gente faz a eliminação da alta interferência por canal adjacente, tá? Pelos canais vizinhos, legal? Então, esse filtro, ele está presente apenas na linha 450i, legal? Nesse slide eu mostro para vocês a lista de part number que nós temos. Então, veja, comentei com vocês, né? Então, a gente tem um AP conectorizado, o AP com a antena integrada de 16 dBi. Nós temos dois modelos de rádios SMs, um conectorizado e um com a antena integrada de 23 dBi. E na versão ponto a ponto, a gente vai ter o rádio com os conectores, para você colocar a antena externa, ou com a antena integrada de 23 dBi. Legal? Então, esses são os modelos, os part numbers que nós temos da linha 450i. E para fechar a apresentação, eu vou comentar com vocês de uma nova versão que a gente tem do 450i. É uma faixa de frequência que a gente está voltando a trabalhar aqui no Brasil, que é a faixa de 900 MHz. 900 MHz, pessoal, ela é uma faixa de frequência bem interessante. Primeiro porque boa parte dessa faixa de 900 MHz é não licenciada, ou seja, ela funciona assim como funciona o 5.4 e o 5.8, ok? E ela é uma faixa de frequência que, por a frequência ser mais baixa, o que vai acontecer? O alcance dela vai ser maior. Então, ela vai ter um melhor desempenho em distâncias e com ambientes com obstrução. Tá? Então, ele é um equipamento que ficou bem interessante na faixa de 900 MHz. Tá? Então, ele é um equipamento onde a gente espera conseguir fazer grandes enlaces sem visada direta, tá? Basicamente, a faixa de 900 é de 902 a 928. Aqui no Brasil, a gente tem algumas restrições da Anatel, mas eu vou comentar com vocês, ok? E aí, nós temos, novamente, dois modelos de rádios. Nós temos um modelo para ser o Access Point e um outro modelo para ser o rádio SM, ok? Deixa eu mostrar para vocês no próximo slide. Então, esse rádio que vocês estão visualizando aqui é o nosso AP, tá? Então, esse aqui é o AP. Novamente, ele é da linha 450i, certo? Então, ele é bem similar ao que a gente já viu. Dois conectores, um para vertical e um para horizontal. Isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Porque se vocês forem buscar equipamentos em 900 MHz no mercado, vocês vão ver que a maioria desses equipamentos são de polarização simples, tá? Então, aqui a gente está falando de um equipamento de dupla polarização. E esse segundo rádio aqui é o nosso rádio SM. Então, o AP utiliza uma antena setorial e o SM utiliza uma antena direcional do tipo IAG. Ok? No próximo slide eu tenho uma foto com as antenas para mostrar para vocês. Então, as capacidades dos rádios, 5, 10 e 20 MHz. Brasil, pessoal, é isso daqui que a Anatel permite, tá? 5, 7 e 10. Mas se a gente for pensar, então, em termos de capacidade, vai ser a mesma coisa. Se antes eu tinha 125 mega utilizando o canal de 20, a gente vai ter cerca aqui de 60 mega para trabalhar com os 10 MHz. Então, vocês vão ter cerca de 60 megabits por segundo. Procurem depois, para vocês verem o que vocês encontram hoje no mercado na faixa de 900 MHz. Vocês encontram capacidades extremamente baixas, tá? Extremamente pequenas. Então, é um produto que ficou muito, muito, muito interessante, tá? Novamente, toda a parte de sincronização funciona exatamente igual. Detalhe, o AP é padrão 802.3 AT, tá? 56 volts. O SM, ele é 30 volts padrão câmbio, pessoal. Então, a gente continua utilizando para o SM as fontes tradicionais que a gente trabalha com o EPMP, com o 450. Legal? As antenas são essas daí, para vocês terem uma ideia. Então, o meu AP está aqui atrás, conectado na minha antena setorial, e essa antena setorial ela tem um ganho de 13 dBi. Ok? E o meu rádio cliente, ele já vem todo pronto, pessoal. Essa abraçadeira que vocês estão vendo aqui, as conexões dos cabos de RF, ela já vem toda pronta com o equipamento, tá? Então, o seu rádio SM, ele é conectado numa antena IAG, também de dupla polarização, que tem um ganho de 12 dBi. Ok?
Vale lembrar, pessoal, todas as homologações Anatel da Cambium homologações Anatel são feitas diretamente por nós da Cambium, tá? Então, toda a linha 450i 4.9 a 5 GHz está 100% homologada, inclusive para a faixa nova de 4.9, que é a resolução 633 da Anatel, ou seja, a gente consegue trabalhar de 4910 até 4990, temos aí 80 MHz de espectro para trabalhar projetos de segurança pública, tá? E os rádios de 900 já estão homologados, assim como a antena setorial. A única homologação que ainda está pendente é a homologação da antena IAG, que nós estamos finalizando os testes, tá? Então, o rádio AP, o rádio SM e a antena setorial estão 100% homologadas na Anatel, ok? Legal. Pessoal, com isso a gente finaliza a apresentação de produtos da linha 450i. Tá? Então, espero que vocês tenham notado um pouquinho de como nós estamos crescendo, como nós estamos aumentando a capacidade e a qualidade dos equipamentos. E acho que com essa apresentação deu para ter um pouquinho a ideia de como é diferente a linha do EPMT para a linha do 450i. Tá? A linha do 450i é uma linha muito mais profissional, com muito mais recursos e características, ok? Para fechar o nosso webinar, aí estão as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook para América Latina, tá? Câmbio Networks Cala é a nossa página no Facebook. Estamos no LinkedIn, estamos no Twitter e aqui embaixo eu tenho para vocês o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos esses vídeos do canal do YouTube, eles são feitos por mim, então eles são gravados em português para vocês. Lá nós temos o webinar de diferenciais técnicos que eu comentei com vocês, temos como fazer configuração dos equipamentos, como trabalhar com o Link Planner, então tá tudo disponível lá no YouTube para vocês.